Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã. Eu sou o Luiz Rorato e hoje vou falar sobre os crimes bolsonaristas. Vejam só que ponto chegamos. O gentílico de um nome de um ex-presidente estar na mesma frase que a palavra crime. É muito triste isso. Mas também não é inédito. Já tivemos isso num passado recente, digamos, com um ex-presidente. Foi até condenado em primeira, segunda, terceira instância. Mas isso não vem ao caso agora. O que está em pauta, o que está em evidência é justamente o julgamento do ex-presidente Bolsonaro, juntamente com 36 outras pessoas que fazem parte de 6 núcleos sobre os quais eu vou falar no próximo vídeo. Neste, porém, eu gostaria de chamar a atenção para as argumentações genéricas das defesas de cada réu que foram apresentadas até agora. A do ex-presidente mais 7 réus que fazem parte do núcleo crucial, de um dos 6 núcleos que fazem parte desse grupo maior de 37 pessoas, incluindo o ex-presidente, como já foi dito antes. Mas antes de continuar falando sobre isso, eu gostaria de pedir que você inscreva-se no meu canal, por favor, e se gostou do vídeo, dê aquele joinha, aquele like, e ative o sininho para receber novos vídeos e também que compartilhe se achar que ele é de interesse nacional para os amigos, colegas de trabalho e familiares, tá bom? Gratidão por isso. Voltando ao assunto de hoje, esse grupo de 37 pessoas que flagrantemente cometeram os crimes, isso eu não estou condenando ninguém, mas as evidências são incontestáveis pelos próprios depoimentos e discursos do ex-presidente, incitando a população a desacreditar a urna eletrônica, a desacreditar as instituições, a desacreditar a justiça, a polícia e tudo mais. Isso, evidentemente, não é uma atitude de presidente ou de qualquer pessoa de bom senso, de qualquer cidadão patriota. É justamente o contrário. A gente não precisa ter uma inteligência, digamos assim, superior para entender isso. Não é verdade? Então, nós todos que temos inteligência mediana já entendemos que a pessoa que tem esse tipo de comportamento, fazendo apologia ao crime e descaracterizando, tentando desconstruir a imagem de instituições sérias e sólidas, que são os pilares da democracia brasileira e que são dignas da confiança de todos nós, brasileiros e brasileiras, ele está agindo, no mínimo, de má fé, para não dizer criminosamente. E é isso que, lamentavelmente, o ex-presidente fez. Aliás, ele fez muito mais que isso. Ele, juntamente com os seus colegas de ação, tinha o intuito de permanecer no poder a qualquer custo. Esse grupo de 37 pessoas tinha essa intenção, manter o ex-presidente e, obviamente, manter os seus cargos e também de outros familiares e amigos mais próximos. Só que não deu certo, felizmente, principalmente o golpe militar que eles pretendiam tanto, que era tão clamado pelos incautos, inclusive com faixas e cartazes e gritos de guerra pedindo intervenção militar. Isso também é crime. Mas isso partiu dos mais afoitos correligionários do ex-presidente, para não dizer fanáticos pela pessoa, que idolatravam e muitos dos quais ainda continuam idolatrando essa sacratíssima nulidade chamada Jair Bolsonaro. Nulidade não é por minha conta, eu vou acreditar essa homenagem, digamos assim, a Rui Barbosa, né, que dizia numa das suas frases que de tanto ver
triunfar as nulidades, ele tinha vergonha de ser honesto, assim, resumindo a frase do Rui Barbosa. Então, de tanto ver nulidades do tipo do Bolsonaro e outros aí triunfarem, eu também acabo tendo vergonha de ser honesto. E é muito triste isso. E não só eu, mas milhões de brasileiros neste país varonil, lamentavelmente. E o que eu quero deixar claro são as... Aí fica até engraçado, né? Se não fosse trágico, seria cômico, né? As alegações das defesas, dos advogados de defesa dos 8 réus que já estão em processo de julgamento, cujos advogados já manifestaram em discursos prolongados, exercendo o direito amplo de defesa de seus signatários, de seus representados, que se resume em inocência. Vejam bem, todos eles se dizem inocentes até prova em contrário. E não raro, eles agem como todos os criminosos de plantão, né, que dizem que são inocentes e, além disso, confiam na justiça. Vejam que bonito, né, velho? Chega até a ser emocionante. Eu fico até arrepiado com tanta cara de pau, tanta desfaçatez. O cara vai dizer, quer dizer, ele está dizendo que se a justiça acreditar nas mentiras que ele está contando, que a justiça é digna de confiança. Vejam bem que bonito isso, né? Coisa de gente realmente desprovido de escrúpulos. Vocês vão de concordar comigo. Aliás, se alguém concordar, por favor, comente aí no vídeo, vamos trocar ideias sobre isso. Então, como eu já disse em outros vídeos, não há inversão de valores, embora exista um discurso dizendo que existe inversão de valores, justamente porque nossos representantes máximos, que deveriam ser exemplos de pessoas de reputação ilibadíssima, deveriam ser exemplos de inteligência acima da média, deveriam ser exemplo de formação profissional e experiência executiva, no caso dos que ocupam os cargos de executivo, quais sejam prefeitos, governadores e presidente, na grande maioria são pessoas desqualificadas, despreparadas, alguns não fizeram nem a 4ª série, ou malmente terminaram a 4ª série, outros, apesar de ter um título militar de capitão, que é uma das patentes mais baixas dentro da hierarquia militar, ainda se acha digno de ser presidente. E o capitão, inclusive, que tem orgulho de ser capitão e ser do exército, ou tinha, não sei, ele teve que sair do exército, senão ele ia acabar sendo expulso, porque ele cumpriu cadeia lá de 30 ou 15 dias, não sei, lá em janeiro de 86, em outubro de 86, setembro, sei lá quando, justamente por indisciplina. O cara, né, não conseguia nem ser um capitão decente. Não sei se na época ele era soldado raso, cabo, ou capitão, ou enfim, não passou disso. O sargento não passou disso. Mas tem gente que acha que um sujeitinho desse tem qualificação e reputação para ser presidente. Acaba botando o cara lá. Aí, ó, deu nisso. Vejam só que vergonha, que vexame que é isso. Botar um capitãozinho na presidência e o capitão vai lá e faz uma lambança desse tamanho que ele fez. Agora ele e os seus correligionários vão responder por isso. E a coisa foi tão grave que foi dividido em 6 núcleos. Um dos argumentos, inclusive, da defesa é que tem que individualizar a participação de cada um. Então, a Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público, o Supremo Tribunal Federal, teve um cuidado meticuloso para atribuir a participação de cada um, para identificar a participação de cada um desses 37 indivíduos nos crimes que foram cometidos, para individualizar não só a participação e, consequentemente, as penas que lhes serão imputadas depois, que poderão ultrapassar os 40 anos de cadeia, dependendo do grau de participação de cada um e do grau de envolvimento nos vários tipos de crimes cometidos. Mas
realmente, como eu disse antes, se não fosse trágico, seria cômico tudo isso, né? Os caras se acharem inocentes, dizerem que acreditam na justiça e assim por diante. Vejam bem, é bom que eles acreditem na justiça e agora eles vão ter que se conformar com as penas que cada um deles vão receber. Eles vão ter que cumprir caladinho, de boquinha fechada, jogando palavras cruzadas, fazendo caça-palavra, essas coisinhas aí. Ou até maratonando série na cadeia. Eles vão ter bastante tempo para isso, tá bom? Mas é preciso que esse julgamento aconteça, é preciso que a justiça não cometa nenhum erro, como cometeu na Lava Jato, para que não apareça um gaiato amanhã ou depois, amiguinho do réu, e venha anular a condenação e, consequentemente, para facilitar a vida do amiguinho réu, também anular as provas, como já aconteceu antes também, e daí a coisa não vai prestar de vez mesmo. E esse povo da justiça, muito bem remunerado, muito bem indicado, eles têm que fazer um trabalho bem feito, exemplar, 100% correto, para não ficar fazendo a gente de trouxa como fizeram no caso da Lava Jato. Tá bom? E daí a gente vê os réus saindo da cadeia. Só faltou a justiça mandar os caras. Muitos devolveram milhões que roubaram para a Petrobras, para o erário público, de modo geral. Na realidade, os 3 bilhões e 600 mil que os caras roubaram foram devolvidos. Só faltou a justiça mandar as instituições que foram roubadas devolver para os ladrões o dinheiro que foi roubado com juros e correção monetária, com rendimento de CDB, ou CDI, ou de poupança, ou tudo junto, ou de GPM, enfim, é só o que faltava, né? Para debochar de vez, para escarrar na nossa cara de trabalhadores. Tá bom? É isso, se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada, ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Gratidão mais uma vez, sorte e sucesso, um abraço e tchau, até mais.